Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje vamos falar sobre a missão terrena com a mentora Celeste Maria. Graças a Deus. A primeira leitura também vai ser da mentora Celeste Maria. Graças a Deus. Todos os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grábado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores, traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceita o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebam sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminando o seu giro, disse para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tu tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês ao trem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade.
Que merecimento terás nisso? Não é justo, quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples, aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. E é espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa de uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Graças a Deus. Então, esse texto aqui vem nos falar de uma missão, né? A missão de caridade, né? Então, essa caridade que é feita sem nada em troca, fala desse dom, né? Essa pessoa que tem esse dom, tem essa missão, ela vai onde precisa, né? Então ela sabe reconhecer quem precisa, onde que ela precisa prestar sua caridade. Então é uma missão, então ela eleva, ensina aos outros também, né? E é o que nós vamos estudar hoje, sobre a missão terrena. Então não fala de que essa missão terrena nós temos que fazer coisas espetaculares, né? São coisas simples, né? Eu levo amor a alguém, eu levo um consolo a um aflito, né? Dou de comer a quem necessita, eu acolho uma família, né, que precisa de amor. Então essa é uma missão. Se a gente tem no coração, tem esse dom de reconhecer quem precisa, de fazer, de alegrar alguém, nós estamos cumprindo uma missão, né? Então a gente não acha que essa missão tem que ser coisas grandiosas, pequenas coisas, né? Então, dentro de casa, eu faço, né, uma comida para mais pessoas, né? Eu consigo dar um conselho, aconselhar alguém. Se eu tenho esse dom de ajudar as pessoas, é minha missão. Então, e a partir do momento que a gente sente preenchido, né, a gente está no caminho certo. Agora, a partir do momento que vem os vazios, é porque a gente precisa, né, reconectar com o bem maior, né, o amor do Cristo, para a gente dar continuidade às nossas missões. Graças a Deus. Então, hoje o tema é missão terrena. Nós vamos falar um pouco sobre as missões. Cada um de nós estamos aqui, tem um propósito, né? E essa missão é justamente para nos aperfeiçoar, né? Então a gente vem, né? A gente reencarna aqui, já tem um propósito, a gente tem que fazer acontecer esse propósito, a que nós viemos fazer, né? Então vamos dar início aqui. Segundo o Espiritismo, a missão terrestre é um espírito é o conjunto de tarefas, aprendizados e compromissos assumidos antes da reencarnação, com o objetivo de promover o seu próprio progresso moral e intelectual, além de contribuir para a evolução coletiva da humanidade. Toda criatura tem uma missão, seja ela grande ou pequena, adaptada às suas necessidades evolutivas. Então, aqui já falo, né? Todos nós temos essa missão. Então, a nossa missão é de acordo com aquilo que a gente precisa para evoluir, né? Depende muito. Então, se o que eu faço vai tender àquilo que eu preciso evoluir. Se é para um perdão, né? Então, vai ser trabalhado em mim no decorrer da minha existência, vai ser trabalhado. Eu preciso dar, né? Querer e dar o máximo de mim na minha missão. Os principais aspectos da missão terrestre, na visão espírita, são reforma íntima e evolução. A missão fundamental é a reforma interior, superando o egoísmo e o orgulho através do desenvolvimento das virtudes como caridade, amor, paciência e humildade. Reparação e expiação.
Muitos espíritos reencarnam com a missão de reparar equívocos de vidas passadas, enfrentando provas e expiações para purificar o perispírito e evoluir. Então, muitas vezes a gente, né, passa por certas coisas, a gente fala assim, nossa, mas está pesado demais para mim. Mas nós esquecemos que fomos nós que escolhemos, né? Antes da gente chegar aqui, a gente já pediu, né, que viesse, né, nessa condição para a gente poder evoluir. Então, assim, toda vez que pesar, você vê, tá difícil para mim, não desistam, façam preces, peça ao Cristo força para continuar. Não desista da sua missão, não desista da sua trajetória aqui, né, daquilo que você quer fazer. Então, a gente reconhece a missão da gente para aquilo que a gente mais quer fazer, que nós, né, sentimos prazer em fazer. Trabalho no bem, caridade. Todos possuem uma tarefa de realizar o bem e ser útil ao próximo. O Espiritismo enfatiza que fora da caridade não há salvação, tornando a ajuda mútua parte central da missão de cada um. Desenvolvimento da inteligência. A inteligência é um instrumento dado por Deus para ser usado no desenvolvimento de si mesmo e àqueles ao redor, conduzindo a inteligência retardatárias aos progressos. Então, assim, a inteligência, né, como fala, ela é instrumento dado por Deus para ser usado para nós e para o melhoramento de todos que estiver ao nosso redor. Então, nós nunca podemos usar da nossa inteligência para prejudicar alguém, para fazer só para nós, porque a gente tem que prestar atenção, tem que ter a caridade também, né? Então, essa inteligência, ela tem que ser nesse sentido, de fazer o bem para nós e para os outros, né? Missões e coletivas individuais. Enquanto alguns têm missões de destaque, a maioria dos espíritos cumpre missões no círculo familiar ou social, educando filhos, auxiliando o próximo e melhorando o meio onde vive. Então, tem também essas missões individuais, né? Às vezes, nas nossas casas, né? Dentro de casa, quantos que não são os destaques, né? Dentro de casa? Não é só o pai, muitas vezes os filhos são os exemplos, né? É quem brilha mais, né? Aquele que brilha mais é aquele que traz essa luz para dentro de casa, que se posiciona melhor, né? Então, esses aí são os que têm as missões de conduzir as famílias, muitas vezes, né? Eu falo que tem muitas casas que, às vezes, o filho mais velho, ele tem esse, né? Às vezes ele traz muito isso, né? De conduzir a família, de estar ali aconselhando os outros. Às vezes os pais, eles deixam isso muitas vezes na mão do mais velho, ele veio primeiro, então assim, porque é passado para ele o ensinamento, né? Igual tu fala aqui, foi falado no Evangelho, que a mãe, né, levava essas filhas e ela ia ensinando, né? Então, os filhos também, os pais, muitas vezes, eles ensinam para o filho mais velho e ele fica nessa posição. Muitas vezes quer tomar até a posição, eu sou o pai, né? Muitas vezes. Então, assim, é a missão também que carrega, né? Como descobrir sua missão? A missão, muitas vezes, não é identificada de imediato. Ela pode ser percebida observando onde sua vida se torna mais útil, o tipo de dificuldades que você consegue superar com paciência e como você se relaciona com o próximo, buscando sempre o propósito de melhorar moralmente. Então, às vezes a gente tem que nos perguntar, né? Para a gente descobrir qual que é a nossa missão. E muitas vezes não tem, às vezes, até hoje eu não sei qual que é a minha missão aqui. Às vezes nós descobrimos nossas missões até mais tarde, quando a gente já está amadurecido, nós já vivemos muita coisa, né? Já superamos muita coisa, nosso espírito já está maduro, que a gente descobre qual que é a verdadeira missão da gente aqui, né? Então, assim, nunca é tarde para a gente descobrir a verdadeira missão da gente. E qualquer que seja, não precisa ser, né, destacando, qualquer que seja, que se você faça para o seu melhoramento, que é sua missão aqui na Terra. E eu, pesquisando também, a gente busca primeiro os ensinamentos do Cristo, né? A missão maior, né?
O Cristo, olha a missão que o Cristo veio fazer aqui, né? Ele veio e ele estava numa posição de anjo, né? O maior anjo que tinha, e o Cristo veio aqui para nos fazer essa missão, passar por essa trajetória toda, né? Que não era fácil para ele, não foi fácil para ele passar essa. Para quê? Para nos ensinar o amor, o mandamento maior, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, a nós e ao próximo. Então, olha o que a missão dele aqui para nos ensinar o amor. Né? Então, era dessa forma que ele precisava ensinar para nós. Então, foi com muito sofrimento que ele nos ensinou o que era o amor, como que a gente tem que proceder. Né? Então, teve paciência para nos ensinar e trilhar esse caminho até ele chegar na cruz. Né? Então, a gente deve refletir muito quando a gente acha, mas minha vida aqui está pesada demais. Vamos lembrar do Cristo, olha o que o Cristo passou para nos trazer tudo isso de bom que a gente tem hoje, né? Porque antes dele passar aqui, as coisas eram muito difíceis, ninguém tinha noção do que era o amor. Então ele precisou ensinar, e foi duro, não foi fácil. Então a nossa missão tem que ser, é difícil para a gente melhorar, não pode ser nada de mão beijada, né? Então tem que ser difícil mesmo. E nós temos força, porque foi escolha nossa também, né? A gente aceitou, eu aceitei essas provas, né? Porque eu quero estar num patamar maior lá depois que eu fazer a passagem na eternidade, né? Então, a gente deve encarar essas provas aqui com muita alegria e com muito amor, para que a gente possa tirar, né, nota 10 nas provas, né? Pelo menos não falo se a gente tirar a nota 10, que é muito difícil tirar a nota 10 aqui, pelo menos a metade, né? Pelo menos sim, aproximar, porque fácil não, né? E querer tirar a nota 10 também já é demais, porque não é fácil viver aqui, né? Mas a gente tem que ter muita fé, acreditar, estar sempre com o coração aberto, né, para os nossos aprendizados, para aprender, abertos à luz que chega para a gente todos os dias, né? Então, é isso que a missão terrena, né? Por isso que essa missão terrena é para a gente melhorar cada dia mais. E várias vezes a gente vai, né, precisar vir até a gente chegar no patamar de que não ser mais humano, né? De ser um espírito elevado, totalmente elevado, né? Então vai ser preciso vir muitas vezes aqui. E aqui que é o lugar das provas e das expiações, né? É só aqui na Terra que a gente consegue fazer com mais rapidez essas evoluções, né? Porque aqui a gente passa por muita coisa, né? E a gente consegue conviver com pessoas de vários, né? Da escolha. Muito importante. Por exemplo, às vezes não vai ditar uma escolha, você tem que fazer o melhor para mim conforme os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Então, tudo depende de nós, né? Então, o Cristo nos dá a liberdade para escolher, né? Então, que nós façamos as melhores escolhas, né? Peçamos ao Cristo, a luz, nossos mentores de luz, para nos conduzir nas nossas melhores escolhas, né? Porque muitas vezes, se a gente não pedir essas orientações, nós podemos nos perder no caminho, né? E quando a gente sentir que está, né, que está vazio, que está fraquejando, é o momento que a gente tem que nos pedir para nos fortalecer. Porque aí a gente está desviando um pouco da nossa missão, quando a gente sente esse vazio, né? Então a gente tem que nos reconectar de novo, pedir uma nova força, né? Mais um sopro de vida. Então a gente nunca pode desistir. E fica a mensagem, né? Que o amor sempre vai vencer. Então não desistimos nunca desse amor por nós mesmos, pelo outro, né? E tenhamos Cristo como a luz principal, o amor maior em nossas vidas. Graças a Deus. Eu convido a mentora a estar aqui na frente para passar as mensagens, né, de hoje. Vamos fazer uma prece enquanto ela se prepara. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz da terra, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Agradeço a todos, aos nossos internautas, né, a todos que estão aqui e aos mentores, né, que estão nos assistindo. Agradeço a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Só agradecer a cada um de vocês presentes. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, de como lhe disse, é de um morador dessa cidade. Ele fala que ele chegou nessas terras, ele não pertence às terras, mas ele chegou muito jovem aqui com um grande propósito. E ele fala que essa missão, muitos referiam a ele como um homem covarde, né? E ele fala que não, que ele fez o seu melhor nas condições que ele tinha para ajudar a comunidade. E ele fala que quando ele escolheu a profissão para ter os cuidados, né, com a saúde, ele prometeu que ele ia salvar muitas pessoas. Então, assim, ele tinha um mérito, né, e ele falou que, mesmo assim, a comunidade não aceitou bem a maneira que ele se pregava, a maneira que ele cuidava da comunidade. Então, quando a gente nos diz isso, muitas vezes nós, né, por exemplo, o profissional que vem até nós, que se prepara, né, igual, por exemplo, no caso ele fala que ele é da saúde, então ele veio para cuidar de pessoas, mas ele acabou fazendo da sua maneira, e muitos não aceitou da maneira que ele fazia, né? Mas ele tinha uma grande missão em terra, ele salvou muitas pessoas, ele dedicou, ele amou essa comunidade. Então, assim, quando a gente nos diz isso, igual a mentora Celeste Maria lhe diz, né? Cada um de nós tem uma grande missão, cada um de nós damos o nosso melhor, né? A todos os dias, a todo momento, e aproveitando uma grande oportunidade para a evolução, né? Quando queremos isso, né? Queremos esse resultado. E muitas vezes, quem está fora dessa situação, acha que nós poderíamos fazer diferente. Mas cada um de nós tem um propósito também. Cada um de nós tem a maneira de dedicá-los, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu faço, vamos preparar um alimento, eu tenho uma maneira de preparar o alimento, às vezes a mentora Celeste Maria vai ter outra maneira de preparar, mas, como diz, o alimento vai ser o mesmo, né? Que eles sejam preparados, às vezes vai ser com mais carinho, vai ser com mais dedicação. Então, os cuidados, né? Necessita. Mas, às vezes, eu que estou preparando, eu acho que eu fiz o meu melhor, que eu coloquei ali todos os ingredientes que precisa ser feito. Eu dediquei, eu coloquei amor. Então, assim, é muito delicado. E ele fala... Quando ele chegou aqui, ele deu uma volta na cidade e ele não queria continuar aqui. Ele queria só passar alguns dias. Ele queria, como ele diz, aprender com alguns e ir embora daqui. Só que ele se apegou. Ele se apegou nas terras e ele começou a ficar mais tempo e ele descansou nessa terra. E ele fala que, muitas vezes, ele é um mentor, como ele diz, é um mentor que está sendo preparado, né? Através do mentor dele, ele está sendo preparado, mas ele ainda continua em terra, ele ainda está apegado em algumas coisas materiais no mundo terreno. Olha que triste tudo isso, né? Então, ele fala que muitas vezes os locais que ele teve a oportunidade de ir, muitas vezes ele ouça, muitas vezes, as pessoas falando dele, com maldade, e ele fica sofrendo, porque ainda ele não conseguiu encontrar
ainda a paz. Quando eu falo a paz, é a aceitação da sua passagem. Então leva mais tempo, né, para desapegar do mundo material, do mundo terrestre, né? Então, hoje nós estamos falando da missão terrena, que cada um de nós temos a nossa missão, mas muitas vezes nós doamos muito menos do que nós podemos doar, não é assim? E às vezes nós não conseguimos doar completamente. No caso dele, ele fala que ele doou, né, através do seu mentor, ele fala, vem nos falando que ele doou, mas vem a ingratidão. E essa ingratidão muitas vezes fere o espírito, porque, não, ele não está mais aqui. Sim, ele está porque ele precisa dessas energias para ter aceitação. Se ele não recebe amor, se ele não recebe carinho, ele não consegue desapegar. É porque muitas vezes é o contrário, né? Se você joga uma energia ruim, os pensamentos, as ações ruins, o espírito continua em terra. Quando você joga amor, ele aceita a sua passagem. Então, assim, nós precisamos, sim, dar uma refletida, né, no que o outro faz para nós. Porque muitas vezes nós não fazemos, nem para nós e nem para o outro. Mas mesmo assim nós encontramos o outro fazendo que não foi agradável a nós, né? Então, por isso, eu estou aqui transmitindo essas mensagens. Vejo que é um filho que necessita muito do amor, da paz, do acolhimento, da aceitação. Ele acha que não estava preparado para fazer essa passagem. E, na verdade, não tem aceitação, né? E para isso, precisamos o quê? Concluir as nossas tarefas terrenas. O que nós precisamos fazer? Dar o nosso melhor a cada momento que nós... E não esperar do outro. Não esperar do outro. Esperar só de nós. Porque a partir do momento que você espera do outro, você possa se aborrecer, né? Então foi o que está acontecendo com esse morador, né? Vamos citar um morador. Então, por isso, vamos ter os cuidados, né? Na hora que nós vamos julgar o outro. Vamos acolher, vamos abraçar, né? E muitas vezes, nos nossos laços familiares, a gente não está aceitando a maneira que o outro começa a dedicar. Não, vamos aceitá-los, vamos entender que dessa forma, para ele vai ser melhor. Às vezes para nós não, mas às vezes para quem está vivendo aquela situação, está tudo bem, né? Então, por isso, veio transmitir essas palavras, né? Trazendo também a vocês, quando a gente nos diz isso, um grande aprendizado, uma grande evolução, que nós nos repita muitas vezes essa parte de ingratidão com o outro. Graças a Deus. E quando a gente nos diz a parte dos cuidados, né? Eu falo dos cuidados do corpo físico. Muitas vezes a nossa mente, ela está doente e nós não aceitamos a nossa mente doente. Nós achamos que o outro, né, tem que aceitar da maneira que nós pregamos, da maneira que nós queremos que eles façam. E às vezes eles não estão preparados para concluir, né? Então, por isso, vamos ter paciência, porque cada um de nós tem uma evolução. Quando a gente nos diz, né, sobre os estudos, nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho que nós sabemos para cada um de vocês. Que vocês também comecem a colocar em ações seus pensamentos, começa, como diz, pôr em prática o que vocês desejam, não deixe para depois o que vocês possam fazer nessa lua de hoje. Vamos nos amar. E para nos amar, nós precisamos aceitar os nossos defeitos. Precisamos ter fé que nós vamos conseguir as mudanças. Mas para isso precisamos dar uma refletida no que não está bom em nós. E nós ter humildade de reconhecer que nós precisamos mudar. Então, isso, quando eu digo isso, é uma mensagem a cada um de nós que está no mundo terreno. É muito delicado estar aqui. Como lhe diz
a Celeste Maria, são provas e expiações. Precisamos nos resolver aqui em terra. Mesmo que não estamos bem, vamos resolver aqui. Não vamos levar essas energias para o universo. Vamos escolher só o melhor aqui, né? E para isso, precisamos refletir sempre. Se eu ferir alguém, eu preciso pedir desculpas. Eu preciso abraçar esse irmão. Eu não posso julgá-lo. Eu tenho que colocar no colo. Eu tenho que beijá-lo. E quando eu digo isso, é muito forte esse sentimento. Vamos abraçá-los. Vamos acolher. Vamos estar junto desse irmão que necessita. E para isso, precisamos nos alegrar nosso coração. Nós só doamos quando vem de dentro. Só se torne puro quando nós não temos nada em troca. Só doar. Se eu dou, eu recebo também. Mas é preciso eu me dedicá-lo nesse momento. Nós precisamos ver que nós somos muito importantes. Sem nós, o mundo seria diferente. E muitas vezes falamos, eu sou só uma pessoa, mas eu posso mudar o mundo. Eu consigo mudar. Se eu mudar eu mesma, eu transmitir para o outro, eu posso mudar o outro e assim vai. Mas eu preciso fazer a minha parte. Se eu deixar toda a violência ser dominada, se eu não importar com a violência do outro, com o sofrimento do outro, eu não posso estar em terra tranquila. Se eu achar que tudo é normal, nós não podemos aceitá-los. Nós precisamos gritar pelo nosso irmão. Nós precisamos abraçar o nosso irmão que está em sofrimento. E muitas vezes, nós não importamos. Não é comigo. Mas se o outro está ferido, essa ferida chega em você. Porque você é amor. Você é luz. E onde passar, faz toda a diferença. Porque você transmite o melhor de você ao outro. Traz acolhimento, traz segurança para o outro, traz tranquilidade e traz especialidade para o outro. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço imensamente por transmiti-lo também, essa mensagem, a cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos na entrada dos nossos lares, dos nossos dormidores, aos nossos familiares. Graças a Deus. Nossos íntimos, né? Que essas energias curadoras cheguem a cada um desses filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Eu estou onde acredite em mim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna. A luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês presentes. Agradeço aos filhos que não conseguiram estar aqui nesse dia de hoje. Que essas energias cheguem a cada um deles, trazendo toda a sabedoria, toda a tranquilidade, toda a luz divina. Que essas energias cheguem aos filhos desencarnados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente todos os mentores da Casa Bem Te Ver. Fica um abraço da mentora Maria Terra a cada um de vocês.
sinta amados, sinta acolhidos e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus.